22 de dezembro, mulheres abençoadas e vitoriosas. Ester capítulo 4, versos 11 em diante. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu nesses 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então Mordecai lhes disse: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para esta conjuntura é que fostes elevada a rainha? Então disse Ester a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Que coragem, que fé esta mulher Hadassa, que depois assumiu o nome de Ester. Era judia, era prima de Mordecai, considerada como filha de Mordecai. Ele a ensinou a fé, confiar em Deus. E agora, nesse momento, Deus a colocou ali para uma missão que ela nem imaginava que era isto, que era por isso que ela estava ali. Não é porque ela era a mais bonita, a mais inteligente. Não. Deus tinha uma missão para ela. E Mordecai a lembrou. Quando Mordecai a lembra disso, ressurge nela uma fé inabalável, que é superior ao medo da morte. Ela diz: vamos nos preparar, vamos jejuar, vamos orar, e eu vou à presença do rei mesmo sem ser chamada. Vou correr o risco de ser morta, mas se morrer, morri. Tudo bem, mas eu vou cumprir a missão que Deus me deu. Lembra-se dos 3 amigos de Daniel? Onde Nabucodonosor disse: vocês vão adorar a estátua, a imagem que eu levantei. Eu estou obrigando vocês a fazerem isso. Ajoelhem-se e adorem a estátua, a imagem que eu construí. E os 3 amigos de Daniel, perante o rei, toda a corte, todos os oficiais, todo o povo, e todos prestando atenção neles, a fornalha acesa, eles disseram: não estamos em dúvida, ó rei, nós não vamos adorar esta imagem que o Senhor levantou, nem os seus deuses. Não vamos.
Nós temos o nosso Deus. E Ele é superior a tudo isso. E o Senhor pode nos lançar na fornalha. Nós não estamos com medo disso. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele livrará. E se caso contrário, Ele não quiser nos livrar da fornalha, tudo bem, mas nós não vamos fazer o que o Senhor está mandando. Vamos fazer o que Deus quer que nós façamos. Que fé! Esther, pessoas que tinha fé, não é apenas uma crença. Eu sei disso, eu sei que Deus é bom, eu sei. Você sabe, mas e para colocar em prática? Você precisa da fé. É a certeza das coisas que invisíveis. É uma certeza absoluta. Coisas que não dá para ver, mas que está na nossa mente, no nosso coração. A todos sobre quem resplandeceu a luz do Evangelho, como eu e você, impõe-se nesse momento crítico a pergunta feita à rainha Esther. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição que você está? Ser esposa deste homem, ser esposo dessa mulher, vocês terem esses filhos, vocês pertencerem a essa família, vocês morarem nessa cidade, vocês ter esses empregos, vocês terem essas amizades, quanta influência, quanta coisa Deus tem dado. E Ele não dá as coisas sem motivo. Por que você não viveu há 1000 anos atrás? E sim agora? Porque há 1000 anos atrás Ele não tinha o projeto que tem hoje para você, nem para mim. Então, quem sabe Deus não tenha colocado você nessa posição para testemunhar dele hoje dentro do seu ambiente de influência. Esther era uma bela moça judia, prima de Mordecai, que a levou para casa depois que os pais dela morreram, e a amou como se fosse sua filha. Deus a usou para salvar o povo judeu na terra da Pérsia, onde eles estavam escravizados, dominados. O Senhor operou de maneira maravilhosa através de mulheres consagradas que se uniram em sua obra com homens que Ele tinha escolhido para serem seus representantes. Ele usou mulheres para alcançar grandes e decisivas vitórias. Mais de uma vez, em tempos de emergência, Ele as levou na vanguarda e operou por meio delas para a salvação de muitas vidas. Numa ocasião em que parecia que nenhum poder poderia salvá-los, Esther e as mulheres associadas a ela, por meio do jejum e oração e ação imediata, enfrentaram a questão. Parecia impossível, mas conseguiu trazer salvação a seu povo. Essa era a missão que Deus queria para ela. E ela tinha que crer. Talvez não sejamos levados a situações tão críticas como essa, ou às vezes até mais críticas. Mas muitas vezes, porém, mulheres convertidas podem exercer parte importante em posições mais humildes.
e poderia dizer também ainda maiores do que o de Ester. Qual era o papel de Ester na corte do rei? Seria possível conciliar essa função com a fé que ela professava? Certamente, se ela pôde ter coragem, que nós vimos, certamente ela fez muitas outras coisas cujo rei aprovou para respeitar a fé que ela tinha. Se eu tiver que morrer, morrerei. Ester 4,16. Essas palavras têm ecoado como exemplo de fidelidade diante da morte. Essa declaração reflete que os fiéis enfrentarão nos últimos dias essas coisas, quando se cumprirem as profecias de Apocalipse 13. A história de Ester, mesmo sem mencionar nenhuma vez a palavra Deus, é uma história profética que lança luzes ao final dos tempos, de Apocalipse 13, onde o povo de Deus será perseguido, acusado, odiado. Será determinado um dia para a execução através de decreto de morte. E tentarão nos obrigar a adorar imagens que Deus não gosta, a quebrar os mandamentos de Deus, que Deus pediu para obedecer. Em Apocalipse 13 diz que não vai poder comprar nem vender todos os que não obedecerem à besta e sua imagem. E que vai ser determinado um dia para a execução de todos aqueles que foram considerados infiéis a eles. Mas Deus proverá para os fiéis tudo o necessário para a vitória final do Armagedon. Deus seja louvado.